Boa noite, amados. Saúde da igreja, a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes? Diga amém mais alto. Amém. Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia. E abra no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 35. Hoje vamos estar meditando um pouco sobre a parábola do bom samaritano. Vamos estar meditando um pouco hoje sobre esse texto e refletindo sobre isso. Até que ponto nós temos sido bom samaritano na vida do nosso irmão ao lado? Na vida daqueles que contam com a gente? Na vida daqueles que estão nos acompanhando, no caminho onde temos passado e por onde estamos andando. Qual dos quatro nós somos? Nós somos aquele homem que quase faleceu? Nós somos o sacerdote? Nós somos o levita? Ou somos o bom samaritano? Vamos meditar um pouco hoje sobre essa palavra. E diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como leis? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltares. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, por estar aqui compartilhando com meus irmãos. Agora, Senhor, eis aqui o grande mistério que é a sua palavra. Revela a nós, Pai, por intermédio do teu Espírito Santo. Que não seja eu, Senhor, ou que não seja qualquer outra pessoa falar aqui, senão o teu Espírito Santo. Precisamos, Pai, carecemos, temos a necessidade de ouvir a tua voz. Senhor, honra a fé dos teus filhos que vieram até aqui. Aqueles que venceram a chuva, venceram o trânsito, venceram as dificuldades, as limitações, estão aqui para ouvir a tua palavra. Então te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite eles venham ser contemplados, com a bênção do Espírito Santo, em discernimento, em entendimento, em gratidão, em gozo, no Espírito Santo. Fala com aquele que vos fala também, Pai. Eu também preciso ouvir a tua voz. Preciso sair daqui mais e mais cheio de ti, mais e mais transbordante de ti. Fala conosco. Essa oração que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, querido. Primeiramente, eu quero agradecer a rica oportunidade
que o meu pastor me deu de estar aqui com vocês nesta noite falando da palavra do Senhor. Agradeço ao meu pastor a honra e a confiança de estar aqui nesse púlpito falando da palavra do Senhor. Então vamos estar meditando na mesma. Amém? O homem, intérprete da lei, se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta. Versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebe-se claramente nesse versículo que essa pergunta, ela é maliciosa e capciosa, uma vez que ele é entendedor da lei. Ele era um intérprete da lei, era alguém que sabia o que estava falando, alguém que já conhecia essa palavra. E mais à frente nós vamos entender a manifestação dele ao dizer a palavra. Quando ele ali começou a falar para Jesus e fazer essa pergunta, já existia dentro disso malícia, já existia dentro disso inveja, e já existia dentro disso um desejo de colocar Jesus numa situação difícil. Dentro de uma simples pergunta, já existia tanta coisa. E por oriundo dessas perguntas, e tem mais uma, por oriundo dessa pergunta, e veio a parábola. Então, na verdade, a parábola do bom samaritano surgiu por essas perguntas, desse intérprete da lei, que queria saber o que estava acontecendo naquele momento. Jesus respondendo com duas perguntas para o intérprete da lei. Leia comigo o versículo 26. E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E foi assim também lá no deserto, quando Jesus foi tentado. E Jesus chegou e com a palavra de Deus respondeu para ele: o que está escrito na lei? O que você entende? Já que eu estou falando com o intérprete da lei, dessa forma, ele perguntou: qual é o entendimento que você tem da lei? E aí, amados, Jesus faz essa pergunta para nós essa noite. Qual o entendimento que você tem tido da palavra de Deus? Você tem lido a palavra? Você tem buscado na palavra? Você tem meditado na palavra de Deus? Porque para chegarmos lá no final e queremos de repente ter uma postura de bom samaritano, precisamos lá no início estarmos respaldados pela palavra de Deus. Muita gente quer chegar a muito lugar, muita gente quer crescer, muita gente quer avançar, muita gente quer oportunidade, mas muita gente não tira 10 minutos para ler a palavra de Deus. Muita gente não tira 10 minutos para entender a palavra de Deus. Lê dormindo meio capítulo e vira para o lado. Essa palavra, ela nos chama a uma posição, a uma decisão. A palavra de Deus, ela sempre vai te confrontar. Ela sempre vai vir para te trazer algo novo, algo diferente, algo que te leve para frente, algo que te leve a crescer dentro da palavra. Ela sempre vai te posicionar desta feita. Prontamente, o intérprete da lei respondeu: alguém que conhece, alguém que sabia, mesmo se fazendo de tolo, ele sabia. E ele prontamente respondeu a Jesus: não, agora chegou a minha vez. Ele me perguntou de algo que eu entendo, de algo que eu domino, de algo que eu sei. Já abro um parêntese para te dizer: esquece a sua capacidade diante do Senhor. Não se mire nela. Dependa de Deus. Se você contar com qualquer capacidade sua ou humana, você vai falhar. Porque o homem é falho, o ser humano é falho. Posso ouvir amém? O ser humano é falho. E nos aperfeiçoa é Deus. É o Senhor que nos dá a perfeição. É o Senhor que nos faz crescer. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que nos conduz dentro disso. E olha o que diz o versículo 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele foi ali, tentando impelir Jesus, aquilo que estava dizendo. Mas logo em seguida, a gente esbarra na resposta de Jesus. E Jesus nos ensina o tempo todo. Assim como aquela mulher que tocava nele, e ali saia virtude, Jesus aqui nesse diálogo, sai virtudes. Se nós prestarmos atenção a toda a palavra do Senhor que ele fala aqui nessa conversa,
Ele está ministrando as nossas vidas. Ele está fluindo o poder dele nas nossas vidas. E Jesus aqui dá uma resposta incrível. Respondeste bem, faze isso e viverás. Aqui, queridos, não tem receita, mas aqui está a palavra de Deus para você ser bem-sucedido. Não tem receitinha de sucesso, mas tem a palavra de Deus para você ser bem-sucedido. Ah, diácono, então o que eu preciso para ser bem-sucedido? Cumpra a palavra. Viva a palavra. Permaneça na palavra, caminhe na palavra, seja constante na palavra de Deus. Seja constante, permaneça firme. Outrora eu estava fazendo uma ilustração para uma pessoa e quer muito ser abençoada, queria muito ser abençoada, mas não se mantém firme na presença de Deus. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus me conduziu a fazer ela entender o que acontece na vida dela. Eu falei, jovem, presta atenção. O Senhor sempre está pronto a abençoar, mas Ele abençoa aqueles que permanecem, aqueles que perseveram. Você fica lá e cá, lá e cá. E muitas vezes o Senhor está com a tua bênção na mão para te entregar, mas você já está fora da igreja de novo. Ou então já não está fazendo a vontade de Deus. E aí o Senhor pega, Ele não tirou a bênção da sua vida, Ele guarda, Ele bota lá na estante, porque é sua. E espera você se consertar e voltar. Vou usar um termo do meu pastor, se é que eu posso. Espera você tomar vergonha na cara. É o que falta. A bênção está aqui, ó, está na mão. E o Senhor quer te entregar. Mas muitas vezes, você vem no culto de quarta-feira e aí, ó. Se fosse hoje. O Senhor foi lá, pegou a bênção, está na mão, mas chega aqui e não veio. E aí? Aí o Senhor pega e bota no armário de novo. E vai esperar. Quem sabe domingo vem, né, pastor? Quem sabe? Entendem isso, irmãos? Cumpra a palavra de Deus. Não existe receitinha de vitória, não existe caderninho. Obedeça a palavra de Deus, trabalhe sério, seja responsável, e você vai ser bem-sucedido. É isso que Jesus diz para ele. E aí, essa resposta, Jesus também mostra para ele assim, você que é um intérprete da lei, alguém que é conhecedor, não sabe nada. Pelo jeito não sabe nada. Porque olha a pergunta de Jesus. Olha o que Jesus fala para ele. E viverás. Qual é a melhor coisa da vida, irmãos? É você poder viver, porque você está vivo, na presença do Senhor. Mas ele, não entendendo ainda a resposta do Senhor, olha o que ele falou no versículo 28. E disse-lhe, respondeste bem. Versículo 29, desculpa. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí começa. E tem uma outra observação importante. E aí começa. Quem é o meu próximo? Você pode se perguntar nessa noite, quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E aí Jesus olha para ele, eu creio, e fala, para fazer uma pergunta dessa, esse rapaz realmente não entendeu nada do que eu disse até agora. Porque a pergunta dele denota, ele não sabe que ele está com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres. Ele ainda não entendeu, ele leu a lei toda, ele disse a lei, acabou de falar o versículo, e não sabe quem é o próximo dele. É igual Nicodemos, por acaso eu teria que voltar a entrar no ventre da minha mãe? Ele não sabia do que estava falando. Ele não entendia. Aí Jesus, assim como ele fazia com os seus discípulos, carinhoso, amoroso, Jesus lhe faz uma parábola. E essa aí, querido, é só a introdução para você entender como surgiu a parábola do bom samaritano. Para você saber como surgiu a parábola. Por que que Jesus disse essa parábola? Por que que essa parábola está na Bíblia? Por causa dessa pergunta. E por causa desse bate-papo. E Jesus, ele sempre vai vai criar um jeito, um caminho, uma maneira de você entender a palavra de Deus. Então não venha dizer para mim, mas eu leio a palavra e não entendo nada. Leia com atenção, com calma, porque Jesus vai te ensinar a palavra de Deus. Ele não vai deixar ninguém desavisado. Ele não vai deixar ninguém sem saber a palavra do Senhor.
Jesus não vai deixar ninguém de fora. Jesus não vai fazer isso. Porque Jesus é Deus. Ele é Senhor, Ele conhece o teu coração, conhece a tua mente. Ele sabe onde você anda, o que você faz. E antes mesmo que você peça, Ele já sabe o que você quer. E vamos na parábola do Senhor. Diz assim: e respondendo Jesus disse, versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. Que situação trágica, né, irmãos? Salteadores. Salteadores. Hoje, se fosse no século XXI, diríamos assaltantes, ou ladrões, ou pivetes, diríamos dessa forma. Aqui está como salteadores. E é interessante pensar, porque nesse versículo tem alguns detalhes incríveis. Por exemplo, a distância entre Jerusalém e Jericó. A distância era em torno de 24 quilômetros. A distância ele percorria a pé, era de 24 quilômetros. Para você conseguir visualizar, ele levava em torno de 4 horas e 40 minutos para fazer esse trajeto. Era 4 horas e 40 minutos de caminhada. Acabamos até de ouvir o nosso pastor falar que ele também caminhou bastante, né, pastor? Chegou a 4 horas? 4 horas e 40 minutos andando. Ainda não visualizou? Eu puxei lá. É mais ou menos como andar ali da Rio Branco a Presidente Vargas, todos conhecem? Até o centro de Duque de Caxias, pela Avenida Brasil. Você vai descer a Presidente Vargas, pegar ali a Leopoldina, ou Francisco Bicalho, subir perimetral ali, um gasômetro, descer Brasil a pé e ir até lá. Quantas situações de salteadores você não já passou, hein? No tempo de hoje, hein? Estou falando da Avenida Brasil, Leopoldina, Caju. Quantos salteadores você não passou e Deus te livrou? Quantos? Naquela época não tinha Corsa, Honda, Doblô, não tinha nada disso. Não tinha EcoSport, Fiat, Ford, Volkswagen, não tinha nada disso naquela época. Só tinha, Viação Canela. E quando muito, você podia ir de camelo. Quando muito. De repente você tinha. Mas, pasme, isso era um caminho comum. Isso era um caminho comum. Porque todos os personagens passaram pelo mesmo caminho. O sacerdote fez essa caminhada. O levita fez essa caminhada. E o samaritano também fez essa caminhada. Porque todos eles passaram pelo mesmo caminho. Eu entendo que todos eles estavam fazendo essa mesma transição. E é uma rotina. Começo a ver ali, é uma rotina. Então ele foi assaltado, espancado e quase morto dentro da rotina, que é caminho comum de todos. Porque todos passaram por ali. E como é que pode isso, né, irmãos? Passamos pelo mesmo lugar, passamos pelos mesmos lugares, o Senhor nos guarda e muitas vezes nem glorificamos. Muitas vezes não percebemos. Não percebemos que ao sair da tua casa e chegar na igreja, é uma rotina sua, o Senhor te guardou de salteadores, podiam te espancar e te levar até quase à morte. E não glorificamos. E não agradecemos. Só isso já é motivo suficiente para você chegar aqui dando glória a Deus, aleluia, hosanas nas alturas. E muitas vezes não se percebemos de tal coisa. Então parece simples, uma caminhada daqui para lá, de lá para cá, ele estava indo lá para Jericó. Não, irmãos. É livramento de Deus para a sua vida todo dia. Quando você levanta e vai para o seu trabalho, é a sua rotina. Quando você levanta e vai levar seu filho no colégio, é a sua rotina. Porque aquele caminho era um caminho de rotina, ele sempre passava ali, todas as pessoas passavam ali. Então não era, eu fui me enfiar dentro do alemão, que está em evidência. Não foi isso que ele fez. Ele não foi se enfiar dentro de uma unidade perigosa, que é a nossa realidade hoje. Ele passou por caminho rotineiro, caminho que todos passam. Do maior ao menor, todos passam ali. E aí tem uma outra questão, logo à frente, no mesmo versículo. E aí salteadores o pegaram e o espancaram.
E nós, muitas vezes, temos um perfil ou um hábito de achar só porque ele foi assaltado, alguém estava em pecado. Ele fez alguma coisa errada, o erro foi dele, ele devia estar em pecado. Não, irmãos. Nem tudo que acontece na vida das pessoas é pecado. Ressalto que ele não tinha feito nada para merecer tal perseguição. E aí entramos às vezes naquele mundinho de Hanna-Barbera. Geralmente meu pastor fala, ninguém me ama, ninguém me quer, estou sofrendo, coitado de mim, me dá. Muitas vezes nos fechamos nesse mundinho. Mas abra sua Bíblia, hoje isso vai ser jogado por terra na sua vida. Abra sua Bíblia, João, capítulo 9. É logo aí do lado, João, capítulo 9. Versículo de 1 ao 3. Olha a palavra de Deus. Diz para essa pessoa e pensa, aconteceu comigo, porque é pecado, porque é isso, porque é aquilo. Existe uma coisa que rege a sua vida chamada vontade de Deus. Posso ouvir amém? Não, quero ouvir direito. Existe uma coisa e rege a sua vida chamada vontade de Deus, segundo a palavra dele. Amém? Então vamos abrir em João, capítulo 9, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então não existe essa coisa de estar em pecado ou não estar em pecado, isso não pertence a mim e a você. Mas é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu não entendi. Te contar um testemunho, meu pastor já sabe. Eu exerço profissão remunerada com a minha carteira. E o Detran achou umas multas de 2010 lá e queria suspender minha carteira. Aí me pediu para entregar minha carteira e passar 30 dias sem carro. E 30 dias sem salário, desempregado. 30 dias sem receber. E eu fiquei pensando naquilo, cheguei a conversar com o meu pastor, e fiquei pensando naquilo. Irmãos, eu não dei jeitinho, não procurei um jeito de resolver. Nada, fui lá e entreguei a carteira. Só conversei com o meu pastor, peguei uma bênção com ele. Mas não fiz nada, fiz aquilo que tem que ser feito. Fui lá no Detran, entreguei a carteira, peguei o passo a passo. Estou cumprindo o passo a passo. Estava falando com meu irmão essa semana sobre algumas coisas dessa área. Sabe por quê, irmão? Não foi nem o capeta, não foi pecado, não foi nada. É para a glória de Deus. Deixa Deus ser glorificado. Deus não me quer na rua nesse momento. Eu não tenho que dirigir, não tenho que estar em lugar nenhum. Eu tenho que estar em casa. É isso que Deus quer. E muitas vezes nos limitamos para entender a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus sobre a minha vida hoje. Isso é a vontade de Deus sobre a minha vida hoje. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quem já ouviu aqui também, fazendo uso, o meu pastor falar que Romanos 8, 28. Quem já ouviu, levanta sua mão. Contribui para o bem daquele que ama a Deus. Entendeu ou não entende, irmãos? Porque ninguém que tem carro gosta de andar a pé. Posso ouvir amém de quem tem carro? Ninguém que tem carro gosta de andar a pé. Eu passo o dia todo no carro. Eu não faço nada a pé. Literalmente. Porque parte do princípio que eu já estou no carro. Você ainda vai pegar em casa. Eu já estou nele. E eu levo as crianças no colégio. Não é pertinho, tem que pegar ônibus. E eu vou para lá, eu vou para cá. Eu pego a Meire no colégio. Eu faço um monte de coisa. Eu tenho uma rotina intensa. Quando você tiver 2 filhos, se você tem, dá glória a Deus. Se você não tiver, de misericórdia. Quando você tiver 2 filhos, você vai entender. Quem conhece a Lebe Kézia diz amém. Quando você tiver 2 filhos, você vai entender. É corrido, não é, meu pastor? É bastante coisa para fazer. É bastante coisa. Dá uma glória a Deus aí, Josi. Amém. Que Deus abençoe. Fico muito feliz de ver esse casal. Amém. Irmãos, nem tudo que acontece na tua vida é desastre ou desgraça. Para com isso. É vontade de Deus. Deixa Deus fazer. Não tenta também, às vezes, entender, não. Eu não quero entender, não. Estou só obedecendo. Tu pensa, eu entendo, eu tenho que andar da Praça da Bandeira até a Praça Mauá? Eu não entendo, apenas obedeço. Já perdi 4 quilos.
Deus está fazendo. Eu não entendo. Vou dar um testemunho para vocês tremendo. Esse terno aqui não fechava, irmãos. Olha para cá. Ele não fechava. Agora fecha. Então Deus está fazendo. Deus tem coisa maravilhosa para você. É só você abrir os seus olhos para ver. E não ficar preso. Ai, não. Mas é porque o fulano do ciclano da tataravó pecou. Eis aqui a palavra de Deus, João 9. Não tem isso. Não tem isso sobre a sua vida. Sobre a sua vida impera a vontade de Deus. Você pode não entender. Eu não disse que você vai entender. Mas eu disse, impera a vontade de Deus. E é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Os salteadores colocaram pânico, terror psicológico, roubou, espancou, ou seja, quase matou o sujeito. Mas hoje, salteadores roubam teus sonhos, seus projetos e, principalmente, o seu chamado. Estávamos falando aqui da parte física, né? Só perder, ou de repente está sem carro, está sem alguma coisa. Mas o principal dessa história, isso só nesse versículo, é o sonho. Porque muitas vezes hoje uma palavra rouba seu sonho. Muitas vezes hoje, uma atitude te faz desfalecer daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes hoje se deixa perder casas, carro, isso é de menos. Eu queria te levar a pensar naquilo que Deus falou contigo lá atrás sozinho. E Deus falou com você. Seu chamado, aquilo que Deus te separou. Amado, você não está aqui nessa noite em vão. Nada acontece em vão. A palavra de Deus diz, e nenhuma folha cai daquela amendoeira ali sem que Deus saiba. Você acha que esse esquilo todo tu está andando sem Deus saber? Deus sabe. E aquele projeto, aquele sonho, aquilo que Deus revelou a você, é individual. É você e Deus, o seu chamado. Missionários, evangelistas, pastores, diáconos, obreiros, professores. Deus te chamou, Deus te levantou, e por algum motivo na sua caminhada, de repente o teu sonho foi espancado, de repente os seus projetos quase morreu, convalescendo. Um sonho profissional, por que não? Poxa, eu sempre sonhei em ser médico. E por que essas coisas pararam na sua vida? Por que isso não foi? Por que o projeto não aconteceu? Se é projeto de Deus na sua vida, toma posse nesta noite. Se é desejo de Deus para a tua vida, toma posse nesta noite. Mas muitas vezes, o inimigo, ele tem tentado roubar o teu sonho, os teus projetos. Continue na palavra de Deus, versículo 10, ainda em Lucas 9, ainda em João 9. Olha o que diz o versículo 10, capítulo 10, 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Deus tem para ti, amado. É para isso que Deus tem te chamado. Deus tem te chamado para você ter vida e vida em abundância. Então não consegue se entender por que se deixa roubar teu sonho, teu projeto. Amados, não importa se é simples, se é complicado, se é grande ou se é pequeno. Se Deus falou contigo, Ele vai fazer. Porque lá em Levíticos, a palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele prometeu para você. E se você está na dúvida, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. E tem pessoas que gostam de dizer para o pregador assim, pastor, mas em Levítico aonde? Lê Levítico todo. É bênção para a sua vida. Levítico aonde? Qual o endereço? Lê todo, lê o livro de Levíticos todo, não é não, diácono José? Vai ser bênção. Você vai manifestar a glória de Deus ali, lendo o livro todo, vai se empolgar e vai embora, vai ler mais. Não venha você cobrar, muitas vezes, falo isso com carinho e respeito do pregador, uma coisa que você deveria ter feito. Não deixe e roubem teus sonhos. Não deixe e roubem seus projetos.
Porque o inimigo, ele veio sim, para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Amém? Amém? Glória a Deus. O sacerdote. Vamos falar um pouquinho do outro personagem desse texto. Sacerdote. O que era o sacerdote? O que ele fazia? Qual era a função dele dentro do todo? O sacerdote era religioso. Esperava-se dele que fosse praticante da palavra de Deus, pois a conhecia. Ele sabia o que tinha que fazer e como fazer. Muitas vezes, irmãos, diante de situações técnicas ou espirituais, ou até manusear a palavra, tem uns que sabem um pouco mais, outros um pouco menos, uns entendem um pouco mais, outros entendem um pouco menos. É o normal mediante a sua leitura, ou a sua busca, ou o seu estudo. Eu não posso pedir para o médico fazer um projeto de engenharia. Eu não posso pedir para o engenheiro fazer uma cirurgia. Então, cada um sabe um pouco mais de uma área específica. E aqui o sacerdote, ele era a pessoa indicada para estar naquela situação. Naquele momento ali, não tinha ninguém mais indicado do que o sacerdote. Não tinha ninguém mais preparado do que o sacerdote para estar ali. Porque isso já fazia parte da rotina dele. Se pressupõe que já fazia parte da rotina dele. Se entende que, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. A palavra de Deus diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete. O sacerdote sabia o que tinha que ser feito. O sacerdote sabia como resolver aquilo. Ele tinha capacitação, ele tinha todas as ferramentas para ajudar. E muitas vezes, amado, trazendo aqui para os nossos arraiais, é muito fácil falar mal do sacerdote. Trazendo para os nossos arraiais, muitas vezes você chega na Igreja Nova Vida de São Cristóvão, sabe o que tem que fazer para poder ajudar o nosso pastor, ajudar o ministério, ajudar o líder do departamento, e não faz. Muitas vezes chega, entra, passa batido, finge que não viu. Eu vou embora rápido para o pastor não me falar nada. Essa foi a postura do sacerdote. Uma pessoa capacitada, uma pessoa pronta, mas que se esconde, que passa ao lado. E não, Diácono Manuel está ali, deixa eu ir por aqui. Eu até lembrei de um negócio que ele me falou. Até evita estar perto, para não correr o risco de ser pego, para fazer alguma coisa na casa do Senhor. Para não correr o risco de ajudar, para não correr o risco de ter que contribuir. O sacerdote teve essa postura. Essa foi a postura dele. Ele passou ao longo de tal maneira que ele não queria nem olhar para não correr o risco do Espírito Santo falar com ele. E vai que se ele passa perto e o Espírito Santo surpreende ele, e ali ele, de repente, tem uma atitude. E de repente ali ele ajuda, de repente ele conforta, ele cuida. E não foi assim aquela atitude. Mas a palavra de Deus nos deixa bem claro. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas vamos seguir. Jesus critica aqui a falsa religiosidade, a hipocrisia, a falsidade. Os sacerdotes deveriam exercitar seu amor por alguém que precisava, já que tinha o conhecimento da vontade de Deus, já que tinha o conhecimento da vontade de Deus. Lucas capítulo 10, 27, ele sabia, olha o que respondeu aqui. E respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força,
de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele já sabia também como tinha que fazer. Olha como é que é incrível. Sabemos o que tem que ser feito e não o fazemos. Então cometemos pecado. Saber que você pode ajudar e não ajudar é pecado, irmãos. Saia daqui hoje com esse conhecimento e com esse entendimento. Se você pode ajudar a geração vida e não ajuda, é pecado. Você sabe e pode ajudar e não ajuda, é pecado. Se você sabe e pode ajudar esse novo empreendimento aqui do lado, que é o novo prédio da igreja. Aqui, irmãos, não estamos dizendo que você tem que ajudar, eu estou te dizendo que você sabe se pode ou não pode. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se Deus está te abençoando, se Deus está te honrando, porque uma coisa eu aprendi com o nosso pastor que é incrível. Deus não te pede nada, Ele não já te deu. Ele não te pede nada que Ele não já te deu. Ele só vai te pedir aquilo que Ele já te deu. E por isso que se torna pecado. Porque foi Deus que te deu o seu salário. Posso ouvir amém? E foi Deus que te deu essa bênção. Se você hoje tem casa, carro e usufrui dessa roupa que você está, foi Deus que te deu. Então não tem nada de ilícito ou de errado. O mínimo é você dar. É o mínimo. É o mínimo que você pode fazer. E se você está vendo e passa ao lado, é pecado. Se você está vendo e não tem feito nada em prol dessa obra, é pecado. É pecado. Prosseguindo. Mostrando com isso que distante estava de um relacionamento sério com Deus e com o seu próximo. Essa atitude do sacerdote denota-se claramente, ele não está próximo de Deus. E muitas vezes, amados, olhamos assim e queremos a oportunidade. Tem gente que quer crescer, quer ter a oportunidade. Mas quando a gente olha a atitude da pessoa, a gente vê que a pessoa não está próxima de Deus. A gente olha o dia a dia e vê que a pessoa não está próxima de Deus. Que a pessoa não está buscando, que a pessoa não está ali trabalhando no Senhor. Percebemos isso constantemente. Pessoas que querem muito fazer, que querem muito chegar e querem acontecer. Mas se você fala, poxa, meu amado, vamos parar aqui para a gente fazer uma oração. Não tem tempo não. Pô, tem Desperta Débora sábado. Ah, não vou poder ir não, Lu. Tem uma festa para eu ir. Quer muito ser, mas não quer estar. Vai ter o culto infantil. Ih, meus filhos têm uma festa lá na Barra. De repente, se der tempo, eu vou. Tem pessoas que querem muita coisa, mas na verdade estão passando ao lado. Na verdade estão passando ao lado e passando ao lado, igual esse sacerdote fez. E é isso que impede muitas vezes a bênção de Deus chegar para essa pessoa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua capacidade e inteligência. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, qual a demonstração de amor que você tem feito no Senhor? Através da sua vida. Uma palavra do meu líder e diácono Roberto, que ele sempre dá para a gente diácono, quem estiver atento vai perceber isso. E no domingo agora eu percebi que a palavra dele foi em torno da mesma coisa numa reunião. Amor, irmãos. Nós estamos aqui nesta noite porque amamos e Jesus nos amou primeiro. Não existe outro motivo para você estar aqui na casa de Deus senão o amor de Deus revelado em nós, em Jesus Cristo. E nos redimiu dos nossos pecados e delitos. Foi o amor. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é por outro motivo que viemos aqui, senão por amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não porque merecíamos esse amor, que nós não merecíamos esse amor. Não fizemos nada para ter esse amor. É um favor imerecido, é a graça de Deus que superabundou sobre a nossa vida. E muitas das vezes ainda temos morosidade para vir, um tamanho amor. Então foi isso que faltou para esse sacerdote. Amor. Amor àquele que estava sentado ao seu lado. Se você parar para observar, de repente a pessoa que está do seu lado é o seu, hoje precisa ser ajudado e você vai ser samaritano para essa pessoa.
Você vai ser o bom samaritano dessa pessoa que está sentada ao seu lado. Por amor. Não por sacrifício, por vanglória, por inveja, por amor. É porque você ama a pessoa que está ao seu lado. É uma coisa, geralmente se diz para não falar, mas foi uma coisa tão linda, irmãos. Eu quero falar para vocês. O carinho que eu recebi para estar aqui hoje é uma coisa incrível. Eu tenho sido acolhido, eu tenho sido cuidado, eu tenho sido guardado. Todos os diáconos dessa igreja me abraçaram. Todos os diáconos dessa igreja me trataram muito bem hoje. Hoje, 7 horas da manhã, tinha diácono dessa igreja me ligando e falando: amado, Deus é contigo, vai que Deus é te usar. Amados, isso é inigualável, chega a me emocionar. Isso é inigualável, meu pastor me abraça, os diáconos me abraçam, meus líderes me apoiam. Isso não tem preço, irmãos. Isso não é em qualquer lugar que você vai ver. Isso não acontece. E não estou falando aqui de emoção e empolgação, não. Estou falando de cuidado, de carinho, de zelo, de amor. Eu percebi. Diácono Zé tão prontamente, está sempre me dando uma orientação. Eu corro lá neles, é isso. Ele vai e fala comigo: ó, Damião, isso aqui. Ah, então tá bom. Quando o meu pastor falou para mim, eu vi um carinho tão grande. Me dá um abraço. Quando aconteceu essa situação do carro, eu fui lá da carteira, eu fui lá falar com o pastor. Ele me recebeu, me deu um abraço, me acolheu. Então, amados, vamos viver esse amor. Vamos transformar esse amor em coisas substanciais. Vamos chegar para aquele irmão e dar um abraço nele, falar com ele, falar: ó, Jesus é contigo. Fica firme. Não passa ao lado não, passa por aqui, ó. Tá estreito, tá doendo, mas com Jesus a vitória é garantida. Posso ouvir amém? Não importa. Pode estar estreito, pode estar doendo, mas com Jesus a vitória é certa. Porque nós não esperamos em nada dessa terra. Se esperarmos somente nessa terra, somos um dos mais miseráveis dos homens. É o que diz a palavra de Deus. Nós vamos dar sequência, irmãos. Logo em seguida vem o levita. E o levita é uma situação engraçada. Quando eu estava lendo sobre o levita, pesquisando sobre o levita. Sabe tudo que eu falei sobre o sacerdote? Diz amém, você entendeu? E só 3 entendeu, pastor. Vou tentar de novo. Sabe tudo que eu falei do sacerdote? Diz amém, você entendeu. O levita é tudo isso e mais um pouco. Tudo que você ouviu do sacerdote, você imagina na vida do levita. O levita tem que fazer igual. Só que o levita ainda tem mais responsabilidade ainda. O levita, ele cuida da portaria. Sabia? O levita é responsável pela portaria. Pelo menos biblicamente aqui, no contexto da história, ele é responsável. O levita é responsável por limpar a igreja. O levita é responsável pelas músicas. O levita é responsável por cuidar dos irmãos. O levita é responsável por cuidar do templo. É essa a descrição que está aqui. Eu estou com mestres, doutores, pessoas que entendem, sabem que eu estou falando a verdade. Essa é a incumbência do levita. E também, assim como o sacerdote, muitas vezes você tem um dom. Eu não tenho o dom de cantar não, irmão, não espere eu cantar. Mas você tem o dom de louvar. Você tem o dom de adorar a Deus, está se escondendo, está passando ao largo. Sabe, a Amanda fica aqui igual o bom samaritano, correndo para lá, para cá, e fazendo, tentando resolver. E você tem o dom, e Deus te levantou, e Deus te chamou, e Deus te deu. E você simplesmente passa ao lado. Você simplesmente segue assim, ó, corta. Vamos meditar nisso. Eu vou deixar alguns textos para você que gosta de anotar. Eu não vou ler. Josué 4:4. No Antigo Testamento, o povo de Israel era formado por tribos. Essas tribos descendiam dos 12 filhos de Jacó. Uma das tribos era a tribo de Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó. Todas as pessoas que faziam parte da tribo de Levi eram chamadas levitas. Anota aí, Deuteronômio 18, de 1 e 2. O nome levitas também veio a ser aplicado aos homens que ajudavam os sacerdotes no serviço de tabernáculo e mais tarde no templo, constituído por Salomão. Abra sua Bíblia aí em Números. Números, capítulo 1. Números, capítulo 1, versículo 50.
Números, capítulo 1, versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo, testemunho, sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhes pertence. Eles lavarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão, eles os administrarão e as assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Vou ler de novo, amados. Mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e assentarão os seus arraiais ao redor do tabernáculo. Ou seja, trabalho. E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma coisa incrível. Quando eu cheguei para o meu pastor e para o diácono Roberto, eu fui convidado a vir ao diaconato desta igreja, que eu sentei com o meu pastor, a única coisa que eu ouvi foi isso: é trabalho, e é trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho. Você só está aqui para trabalhar. Quer trabalhar? Você quer trabalhar? E é trabalho. Eu pude dizer amém. Graças a Deus, quero declarar que eu estou muito feliz trabalhando para o Senhor nessa igreja. Essa é a função do levita. Essa é a função do levita, dentre todas as outras coisas. Essa é a função do levita. Que, infelizmente, aqui nesse contexto, também passou ao lado. E chegamos num samaritano, amados. O samaritano mostra que o status não vale de nada. Status não vale de nada. Porque a primeira atitude que o samaritano tem é que ele chega próximo. Não adianta você ser sacerdote, você ser levita, você ter poupa e circunstância, se você não pode chegar próximo do irmãozinho e dar um abraço nele. Não adianta de nada você ter toda uma infraestrutura, toda uma educação, todo um conhecimento, toda uma ciência, um cargo de alta relevância, se você não pode chegar num dos mais simples da igreja e dar um abraço. De nada valeu. De nada valeu. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. O samaritano tinha os status de odiados e de endemoniados. Abra sua Bíblia em João 8:48. Eles tinham os status de serem odiados e endemoniados. Olha, os samaritanos. Olha como é que se viu os samaritanos. João, capítulo 8:48 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Olha, falaram do samaritano. Olha, e se pensava a respeito do povo de Samaria, que o povo era endemoniado, e o povo era um povo problemático. E na verdade, Jesus pega exatamente o samaritano para mostrar para aquele homem, e não importa o status que se tem, não importa se você é grande ou pequeno, eu quero te declarar nesta noite, aqui na Igreja Nova Vida de São Cristóvão tem vaga para você. Tem lugar para você aqui. Eu não sei qual o departamento, eu não sei qual o local, eu não sei em qual área, mas tem vaga para você aqui. A igreja está de braços abertos para te receber. Cada departamento aqui está de braços abertos para te receber. Então para de passar ao lado, de só vir ao culto, sentar, ser feliz e ir embora. Isso é passar ao lado. É muito pouco para o que Deus tem para a sua vida. É muito pouco ou quase nada para o que Deus quer realizar através de você. Então comece a pensar nisso. Na atitude desse samaritano. A primeira coisa, chega perto. Se aproxima. Não sai correndo, não. Vê se você pode ajudar em algum lugar. Vê se tem alguma coisa que você pode ajudar. Vê se tem alguma coisa que você pode fazer. O levita e o sacerdote passaram ao longo. E você está sendo convidado a chegar perto.
O sacerdote e o levita tinham status de santo. A atitude de bondade desse samaritano mostra que é isso que realmente agrada a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 33, nosso texto base. Eu já estou encerrando. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Atitude. Não adianta você ouvir uma palavra desta e não ter uma atitude, não ter uma reação. Amém, irmãos? E bênção, a palavra foi bênção, serviu para a minha vida, mas e aí? Não vai botar sobre a sua cavalgadura? Não vai botar sobre a sua cavalgadura e levar? Vai simplesmente ouvir e passar ao lado ainda? O samaritano, ele pegou e fez o que tinha que ser feito. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que Deus fala contigo nesta noite. Eu não tenho a menor ideia do que tem que ser feito para a sua vida, ou na sua vida. Eu não sei. Agora eu quero te garantir uma coisa, de repente não vai ser fácil. Não vai ser fácil. De repente você tem que pedir perdão a alguém primeiro, você tem que se reconciliar, você tem que falar alguma coisa. Ou de repente não, é simplesmente dizer, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. De repente não é nada disso. De repente é só chegar ali para o Júlio e falar, Júlio, quero trabalhar na geração vida. Está precisando de obreiro lá? Me ensina, me treina, me ajuda. Eu quero fazer, mas eu não sei fazer. Eu quero te garantir nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai te levantar com uma autoridade incrível. E vai te usar poderosamente dentro daquilo que você se propôs a fazer. Irmão, lá em casa o que mais me faz feliz é fazer comida. Irmão, se apresenta na cantina. Vai lá. Com certeza Deus vai te usar ali poderosamente. Esposas que não sabem nem cozinhar vão aprender contigo e ir para casa sabendo. Não é simplesmente fazer comida ao domingo não, irmão. Tem muito mais coisa espiritual envolvida. A comunhão entre as irmãs. Deus te olhando e vendo a tua prontidão, a tua prestatividade. Porque é Deus que levanta o homem. É Deus que te bota nos lugares mais altos. Não adianta você querer sonhar estar lá em cima se você não sabe fazer aqui embaixo. Uma casa não sobe sem a sua fundação. Temos engenheiro aqui nessa noite, eu sei que tem arquiteto, não tem? Eu consigo fazer alguma casa sem uma boa fundação, pastor? Então não pensa logo em comprar logo a televisão de LED de 1000 polegadas. Primeiro vai cavar e vai fazer o buraco. Porque senão a televisão não adiantou de nada, tu não tem nem onde colocar. Então primeiro desce. Seja humilde de reconhecer que você está passando do lado. O samaritano doou-se completamente ao homem que necessitava, empregando cuidado, tempo e até dinheiro. Ele se entregou, irmãos. Ele se doou, ele se deu. Muitas vezes, passamos do lado de pessoas que precisam da gente. E aí eu estou falando de oração. Muita gente pensa, é dinheiro, irmãos. Muitas vezes só precisa de oração. Você não para meia horinha, 20 minutinhos para orar, falar, Senhor, abençoa, tem misericórdia. Senhor, que ele consiga hoje ser abençoado, que abra uma porta de emprego, que Deus possa honrar, Senhor, aqueles projetos, aqueles sonhos, e o Senhor possa derramar a tua unção, o teu poder, e tu possa realizar para a glória do teu nome. Muitas vezes nem isso fazemos, eu não levei nem um minuto. Nem isso fazemos, nos limitamos a nem orar por outras pessoas. Nos limitamos a nem falar do amor de Deus para quem sofre. Sempre passando ao lado. Sempre passando ao lado. Às vezes a pessoa está precisando só de uma palavra, ó, Deus é contigo. Não é casa, não é carro, não é dinheiro. É só uma palavra, Deus é contigo. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes uma palavrinha simples do Espírito Santo de Deus
quer falar com aquela pessoa, quer ministrar na vida daquela pessoa, e simplesmente por nos falar, passamos ao lado. Em outras palavras, Jesus quer ver obras decorrentes da fé, e não uma fé vazia de boas obras. Querido, nós vamos encerrar, mas eu queria te pedir para ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. Logo em seguida vamos estar louvando. Mas antes eu quero orar por você. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, isso me traz desafio. E eu quero te desafiar nessa noite. Quero te desafiar. Primeiro, eu quero que você não venha por empolgação, porque é sério. Eu não quero que você venha porque alguém está falando. Quero que você siga essa palavra. Se você vier por essa palavra, eu creio que Deus vai transformar a sua vida de tal maneira. Eu vou te dar um testemunho de 1 minuto. Eu fiquei 10 anos numa igreja, onde eu me converti, porque eu queria aprender. Eu tenho 18 anos de evangelho. Eu queria aprender o que é ser crente. Eu queria aprender o que é evangelho, eu queria aprender a palavra de Deus. E nesses 10 anos, já tinha uns 7 anos, o pastor fez um chamado. Hoje ele é professor do Seminário Betel, professor da Vivilene, meu pai na fé. E ele fez um chamado para uma igreja de 3.500 pessoas. Ele falou assim: você que realmente, não por empolgação, por emoção, mas quer realmente ser usado na obra de Deus, você quer que Deus te levante, você quer que Deus te honre, quer que Deus te conduza você e a sua família, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Mas eu vou orar e vou te olhar, porque a partir de agora você está na minha mira. A partir de agora você vai estar eu vou estar de olho em você, porque eu quero ver as suas atitudes para que possa te honrar. Aí eu levantei e fui até a frente. Eu nem olhei para o lado, irmãos. Eu pensei que ia um montão de gente. Quando eu cheguei lá na frente, eu olhei assim, estava eu lá sozinho. Sozinho, mais de 3.500 pessoas, sozinho lá na frente. Aí quando eu olhei assim do lado, eu falei: Jesus, vem um. Eu lembro como se fosse hoje. Só estava eu e o irmão Messias. E para a honra e glória do Senhor, por misericórdia, e agradeço isso a Deus e a vida do meu pastor, hoje eu estou aqui falando para você. E a última vez que eu fui lá na Igreja Batista de Anchieta, pastor Valmir Claudino, quem estava pregando era o irmão Messias. Então, amado, eu quero te convidar que vai vir aqui na frente, você que realmente quer se dispor na obra do Senhor. Você que quer se dispor, você que quer ser desafiado, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não é algo escondido, não espera ninguém vir, não fica pensando. Se você quer fazer a obra de Deus de fato e de verdade, vem aqui na frente. Você quer dizer hoje assim, chega de passar ao lado, eu vou na frente. Queridos, esse é o tipo de coisa que não se estende. Isso é espiritual, então eu não tenho por que estender e não tenho por que me preocupar com a sua vida. A minha função é falar, e eu falei. Se vai ou não vai, aí é você e Deus. Eu só quero que você entenda isso. Não é uma atitude só e vir aqui na frente por vir. Quero que você entenda que Deus está te olhando nesse momento, que as pessoas estão te olhando nesse momento. Pastores, diáconos, vão olhar para você nesse momento, olhar o teu rosto e falar: eis ali uma pessoa que eu quero acompanhar. Eis ali uma pessoa que eu vou estar olhando. E agora, eu quero fazer um outro chamado também. Você que de repente entrou aqui hoje, entendeu essa palavra e falou: mas eu queria ser assim, mas a minha vida está tudo errado, não está nada dando certo. E na verdade, falta para você de repente reconhecer o Senhor Jesus e se render a Ele como seu Senhor e seu único Salvador. E se você quer hoje se render ao Senhor Jesus, não se retenha mais, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se você quer hoje falar: Jesus, eu me rendo aos teus pés, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Jesus, eu me rendo aos teus pés. Jesus, a partir de hoje eu quero ser uma filha sua. Amém. Temos a primeira corajosa aqui. E não fique tímido ou envergonhado. Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, vem aqui na frente, fala: Jesus, a partir de hoje eu vou te servir, eu quero ser fiel a ti, eu quero estar na tua casa, na tua presença, eu quero ser teu. Agora, eu quero fazer uma outra atitude de fé. Quero pedir os diáconos que podem, e não estão de serviço, vem aqui na frente.
Vem aqui na frente os diáconos, aqui na frente. Rinaldo, Júlio, Carlos. Vem aqui na frente. Ora, queridos. Vamos orar por essas pessoas junto comigo? Vamos orar por essas pessoas junto comigo? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Eu te agradeço porque Teu é a honra, Tua é a glória, Teu é o louvor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida do meu pastor que confiou tamanha responsabilidade. Mas agora, Pai, eu te peço, como pregador da Tua palavra, o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo aqui nesta noite. Pai, eu não posso fazer nada por essas pessoas. Eu não tenho nada, Deus. Eu não posso abençoá-las em nada. O máximo que eu posso fazer é pegar a Tua palavra e viver o Teu Evangelho na minha casa. E nessa noite eu te peço, ó Pai, tem misericórdia dos Teus filhos e publicamente confessam, Senhor, queremos mais de Ti, queremos ser mais, queremos avançar, queremos crescer. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa, Pai, honrar a fé de cada um que está aqui. Ó Deus, que cada um que crê que o Senhor pode fazer. Pai, eu creio que o Senhor pode fazer. Se o Senhor não pudesse fazer, eu não estaria aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, porque Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o guarda de Israel, como foi lido na abertura, o Senhor dos exércitos, Rei de guerra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, general de batalha. Quem se levantará contra o Rei da glória? É Jesus, o Rei da glória. Então obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração e tem falado ao coração dos filhos que estão aqui. Continua, Senhor, nos abençoando, ministrando na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado porque Tu és Deus, Tu és o nosso Senhor. Quero chamar agora o meu pastor, que vai estar orando por essa jovem que está entregando a vida dela para Jesus. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sendo escrito no livro da vida, e ela tem uma nova vida pela frente para viver com o Senhor. Nós, como igreja, oramos e a abençoamos em nome de Jesus. Amém.